Mais uma vez, bom dia a você. É um prazer estarmos juntos nessa semana, estudando a lição da Escola Sabatina, a lição número 10, tá? E como eu disse ontem, a lição número 10 tem por título Lembrem-se e não se esqueçam, tá? Nós estamos aqui analisando essa palavra lembrar no contexto do chamado de Deus e também no contexto do que Deus tem feito por nós e pelo povo de Israel no passado. E hoje, domingo, 28 de novembro, lembrando o arco-íris, é o título de hoje. Meus queridos, você sabe que estudar a respeito do dilúvio é um estudo que você faz e muitas pessoas acreditaram que de fato o dilúvio aconteceu. Mas não são todas as pessoas. Existem muitos pesquisadores, cientistas, até teólogos, quando eles falam que de fato o dilúvio não houve, não aconteceu. E muitas vezes, quando você estuda a Bíblia, é interessante que Deus, quando disse para Noé, após o dilúvio, eu vou colocar o arco no céu, nas nuvens, o arco-íris. E toda vez que você vê o arco-íris, você vai saber que eu nunca mais destruirei o mundo por meio do dilúvio. Porém, tem um detalhe que eu achei muito interessante na lição de hoje, tá? Se você depois ler Gênesis capítulo 9, verso 8 a 17, tá bom? Você percebe que aqui a palavra lembrar, ela é aplicada a Deus. E isso é um fato interessante, por quê? Até mesmo para você, quem sabe, se recordar aqui, tá bom? Na realidade, na maioria das vezes, quando a Bíblia usa o verbo lembrar, Deus é o sujeito, tá ok? Tem Deus como sujeito. E quando Deus é o sujeito ao usar o verbo lembrar, Deus se lembra em relação à aliança que ele fez com o seu povo. Só que, em outras vezes, o verbo lembrar tem o povo de Israel como sujeito. E quando o povo de Israel é o sujeito, né, em relação ao uso do verbo lembrar, o objeto da lembrança é Deus. Então, só resumindo aqui, quando o verbo lembrar, o sujeito é Deus, o objeto da lembrança é o seu povo, tá ok? E quando o verbo lembrar, o sujeito é o povo de Israel, o objeto da lembrança é o próprio Deus. Então, este verbo se aplica tanto a Deus como também ao povo, tá? Porém, a lição fez um comentário bem interessante aqui, que quando a Bíblia diz, né? Deus falou para Noé, eu vou colocar o arco, então me lembrarei da minha aliança. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna. É interessante que, quando você lê a Bíblia, dá uma impressão de que Deus precisava ter o arco-íris para se lembrar da aliança dele, mas isso não é verdade, tá bem? O autor comentou aqui, Deus não precisa do arco-íris para se lembrar de suas promessas e aliança. Deus não precisa do arco-íris. Ele apenas falou isto, de que ele se lembraria, né? Ele apenas falou em linguagem que os humanos entendessem. O propósito do arco-íris é nos lembrar da promessa e aliança de não destruir o mundo novamente com água. Sempre, então, que o arco-íris surge, o povo de Deus se lembra não apenas do juízo de Deus, né? Não apenas da forma como Deus se manifestou ali no dilúvio, mas também o povo se lembra do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade em não acabar este mundo novamente com água, tá? Então é importante pensar nesse contexto da lembrança em relação ao arco-íris, né? Tá bom? Agora, queridos, note você, com certeza, muitas pessoas antes do dilúvio diziam o seguinte, o curso natural das coisas acontece de tal maneira que nunca vai acontecer o dilúvio, ou seja, nunca choveu, e não vai ser agora que vai chover, pensando no curso natural antes do dilúvio. Então, isso aí a gente tem que pensar nesse aspecto. Hoje, por exemplo, quando as pessoas veem o arco-íris, alguns cientistas falam, não, o arco-íris surge ali após um encontro dos raios solares, após um momento ali de chuva forte, ou durante uma garoa. Então, tem essa garoa
fina, aí tem os raios solares se encontram e formam arco-íris. Isto é algo da natureza. Sabe, queridos, hoje também muitas pessoas usam também essa questão da natureza para negar o dilúvio. Porém, meus irmãos, lembre-se disto. O arco-íris lembra-nos, existiu de fato um dilúvio. Porém, também nos lembra que esse Deus é um Deus de amor e que ele prometeu que nunca mais esse mundo terminaria com o dilúvio. Mas, no entanto, meus irmãos, a questão do destaque aqui é justamente o amor, a misericórdia e a bondade de Deus. E você, quando você vê o arco-íris, o que vem à sua mente? Deus abençoe você. Amanhã tem mais. Um grande abraço.